Vamos lá para 1 João 1, versículos de 1 a 4, que dizem assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar novamente? Pai querido, nós mais uma vez nos achegamos ao Senhor com o coração aberto e atento para aquilo que o Senhor deseja nos falar hoje na mensagem, através dos louvores, através de tudo que foi falado e dito aqui. Nosso pedido especialmente é pela palavra, Pai. Que ela nos quebrante, que ela nos conduza, que ela nos conforte e principalmente que o Teu Santo Espírito nos transforme, Pai. Nos ajuda a caminhar em comunhão com o Senhor cada dia mais. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Estamos no mês de fevereiro, certo? Dia 9. Isso significa que o nosso período de férias está chegando ao fim, né? E à medida que o nosso período de férias chega ao fim, nossas atividades normais da igreja, elas voltam ao normal. E dentre essas atividades que voltam ao normal, o pastor Carlos deu o aviso aqui, o Céu Cubo está para voltar, certo? E o Céu Cubo, você sabe que é um ministério, nosso centro de capacitação cristã, por isso Céu Cubo, é um ministério que a gente tem muito, muito carinho, porque nós entendemos que ele é fundamental para a saúde da nossa igreja. E ele é fundamental porque ele nos permite um espaço que nós não temos em outros momentos. Um espaço para conversar, para debater, para aprender uma série de assuntos que são extremamente valiosos para nosso serviço e para nossa vida com Deus. Então, a mensagem de hoje, meu irmão e minhas irmãs, ela tem o objetivo de te estimular, de te incentivar a participar do Céu Cubo, a começar esse semestre empolgado com a possibilidade, com esse horizonte de conhecer mais o Senhor e de amá-lo e de servi-lo cada vez mais. Tá bom? Por isso, para você que anota, o nosso tema hoje é professores da palavra. E o texto vai mostrar para a gente que todo cristão é um professor. E para isso, nós vamos usar o texto de 1 João, que foi lido. Mas antes da gente ir para esse texto, eu preciso te dar algumas informações para te ajudar a entender o que é que João está falando aqui em 1 João. Primeira informação importante para você é que esse texto foi escrito mais ou menos em 85 a 90 depois de Cristo, lá na região da Ásia Menor, que mais ou menos corresponde à Turquia hoje, tá bom? Esse texto ele foi escrito quando João, o apóstolo João, ele provavelmente era o último apóstolo vivo. Esse texto foi escrito um pouquinho antes de Apocalipse, provavelmente, tá? E João, é interessante que os evangelhos dizem que ele era o apóstolo, né, o discípulo, melhor dizendo, amado. E é interessante perceber que ele foi o único apóstolo que morreu de causas naturais. Os outros apóstolos morreram todos de causas violentas, né? Perseguição por causa do evangelho. Mas João não. Ele sofreu perseguição também, mas, ao que se sabe, ele morreu em exílio, né? Morreu exilado na ilha de Patmos, já bastante idoso. Então, veja bem, se João já era idoso, se a gente está falando aqui de mais ou menos 90 depois de Cristo, e o ministério de Jesus aproximadamente terminou em 30 depois de Cristo, isso significa que João está falando com cristãos que provavelmente já nem tinham visto Cristo, não tinham visto o ministério terreno de Jesus. Ele está falando com cristãos de
segunda e de terceira geração, quando algumas ideias estranhas, alguns ensinos um pouco complicados, errados, estavam começando a tomar força e se infiltrar nas igrejas. Perceba que pouquíssimo tempo, depois de Jesus pisar na terra, ter o seu ministério terreno, aquela expansão da igreja em Atos, as coisas aparentemente já começaram a se afrouxar, começaram a se perder. E perceba que isso parece ser uma tendência, né? As coisas normalmente começam bem, tudo corre bem, mas com o tempo elas vão meio que se perdendo. Que é um exemplo disso são as nossas resoluções de fim de ano, né? Eu não sei o que você andou prometendo aí, se era entrar na academia, se era estudar mais, se era orar mais, se ler mais a Bíblia, mas como é que andam suas resoluções de fim de ano? Percebam que essa é uma luta não só nossa. Essa é uma luta também de outras gerações antes de nós. Conforme o tempo vai passando, parece que as coisas vão, ou tem a tendência pelo menos, de caminhar, ou ir caminhando para pior, se a gente não tomar cuidado. E algumas dessas ideias estranhas aqui de 1 João tinham a ver, ou de alguma forma confrontavam diretamente a pessoa de Jesus Cristo e a salvação. Para alguns daquelas irmãos, algumas daquelas pessoas, Cristo não era exatamente 100% Deus e 100% homem. Algumas pessoas acreditavam que ele era algo como Deus, que tinha uma aparência de homem. Certo? Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Outros já tinham a percepção de que um homem chamado Jesus, filho de Maria, filho de José, foi absorvido ou teve a mente de Cristo na ocasião do batismo. Então, esse homem, na época do batismo, foi incorporado de alguma forma pelo Espírito de Cristo, e ele era homem comum, mas com a mente de Cristo. Perceba que a dificuldade dessas pessoas era diretamente com a humanidade de Jesus. Certo? Isso porque para eles, a carne, a matéria era algo impuro. E se era impuro, Deus não poderia se juntar a isso. Existiam também algumas ideias erradas a respeito daquilo que era salvação. Tinha um grupo lá que acreditava que a salvação, ela era proveniente de um certo tipo de conhecimento secreto que você deveria ter para ser salvo. Isso, depois na história, ficou conhecido como gnosticismo. Gnose vem de conhecimento, tá? Então a ideia de um conhecimento específico que te levaria, e secreto, que te levaria à salvação. Então João, na sua carta, ele se preocupa em corrigir esse tipo de ideia. Ele se preocupa em advertir os irmãos acerca daqueles vários ensinos que eles haviam abraçado e que estavam se infiltrando na igreja. E dessa forma, conforme ele fosse corrigindo esses irmãos, ele queria que aqueles irmãos fossem guiados para a comunhão plena com Deus. E por isso esse é um tema, inclusive, que se repete várias vezes nessa carta. Os versículos de 1 a 4 que a gente leu e que a gente vai estudar agora, mostram a introdução da carta de João, onde ele vai começar a explicar esses erros e já de alguma forma desmontá-los na sua explicação. E é neles também que a gente aprende que todos nós somos professores. Mas se somos professores, o que nós ensinamos? E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. O que nós ensinamos, versículos 1 e 2. Vamos ler novamente esses versículos. Diz assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Perceba que João ele começa de forma muito enfática, de maneira muito intensa, forte,
João não está anunciando qualquer coisa. Ele não está anunciando aquilo que ele acha, ele não está anunciando aquilo que ele ouviu dizer, ele não está anunciando algo que ele inventou, ele não está anunciando, de repente, algo que as pessoas já esperavam que ele falasse. Não. Ele está anunciando aquele que era desde o princípio. O que é uma dupla referência, tanto à existência eterna do Filho, quanto ao próprio início do ministério de Jesus. João está anunciando aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, aquilo que ele não só viu, mas contemplou, aquilo que ele pegou, aquele que sentiu o cheiro, aquele que ele conversou, aquele que ele apalpou, aquele que ele reclinou a cabeça no ombro. João está anunciando aquele que é a palavra da vida. Verdade e vida encarnada, capaz de dar vida eterna a todos que a recebem. No versículo 2, João não só enfatiza aquilo que ele viu, mas ele enfatiza que essa vida ela foi manifesta. Não era apenas algo que poderia dar salvação, mas estava escondido, percebe? Era algo que estava manifestado. A própria vida se manifestou e se deu a conhecer através da encarnação. Aquilo que poderia dar vida eterna, aquilo que poderia salvar, não era algo escondido, pelo contrário, era algo manifesto, era algo manifestado, era algo que estava aí para todo mundo ver. E essa era a mensagem de João. Uma mensagem que tinha cor, uma mensagem que tinha cheiro, uma mensagem que dava para apalpar, uma mensagem disponível e com poder para salvar. Mas, se você conhece outras cartas do Novo Testamento, você está percebendo que esse começo aqui ele é incomum, certo? Parece que João não fez aquele curso com Paulo, né? Que começa mais ou menos assim: eu, João, apóstolo do Senhor, aos queridos irmãos da Ásia Menor, graça e paz. Saudações. Me alegro muito em saber que vocês... Não. João não começa assim. E por que ele não começa assim? Já parou a pensar? Perceba que aquilo que os escritores do Novo Testamento fazem nunca é por acaso, tá? Se você teve aquela matéria de métodos de estudo bíblico, seu professor deve ter te falado isso, né? Então, isso que João faz, ou esse início, essa introdução que João faz, ela é totalmente proposital. E sabe qual era o objetivo de João? Mostrar ou já desmontar muitas daquelas ideias erradas que haviam se infiltrado na igreja, que haviam começado a invadir as igrejas e que estavam, portanto, causando consequências amargas para a igreja também. Não, Jesus não era um homem não era Deus que parecia um homem, que tinha um aparente corpo humano. Não, Jesus não era um homem que tinha a mente de Cristo. Não, o corpo não era algo ruim ou impuro. Não, a salvação não era algo secreto. A salvação era uma pessoa, ou é uma pessoa. Tem cheiro, dá para palpar, dá para ver, tem poder para salvar e foi manifesta. É disso que João vai tratar. E é assim que ele já começa, com os 2 pés na porta. Agora é interessante você pensar que se nós estamos aqui hoje, podendo falar, podendo cultuar, podendo louvar, podendo ouvir essa mensagem, é porque essa mesma mensagem que foi pregada, essa mesma mensagem de João, essa mesma mensagem proclamada há 2000 anos atrás, é a mesma mensagem que de alguma forma chegou até você. E é a mesma mensagem que de alguma forma chegou até mim. A vida foi manifestada. A palavra encarnada com cheiro, com cor, com som, com graça e verdade, como nós cantamos, chegou até nós. E agora nós temos a responsabilidade
de proclamar essa mesma palavra a outros. O que nós ensinamos? Jesus. Jesus. Nossa mensagem é o próprio Senhor. Nossa mensagem, então, ou melhor dizendo, se Jesus é a nossa mensagem não é um candidato político. Nossa mensagem não é uma pauta moral. Nossa mensagem não é um costume religioso. É claro que a nossa mensagem, sendo Jesus, terá como consequência uma pauta moral, uma posição política, um costume religioso. Mas o ponto aqui é que aquilo que é secundário nunca pode ocupar o lugar daquilo que é principal, no nosso coração ou na nossa pregação. A gente não pode substituir aquilo que é bom, que é importante, por aquilo que é essencial. O que é que tem ocupado a sua pregação, meu irmão? O que é que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Essa mesma mensagem que chegou até nós, ela também precisa ser manifestada para outros através de nós. Perceba que se você é um cristão, você deve ser um professor dessa palavra. Na verdade, se você se identifica como cristão, você já é um professor dessa palavra. A questão é que tipo de professor nós somos. Um professor que busca viver aquilo que ensina, um professor que busca conhecer mais aquilo que ensina, ou de repente um professor que não valoriza tanto a própria matéria. Que tipo de professor você é? Que tipo de professor eu sou? Um professor que busca valorizar as oportunidades de conhecer Jesus, e aqui você tem algumas, né? Você tem o próprio Céu Cubo, você tem as inscrições abertas, inclusive, que estão ali atrás para você preencher, você tem os PGOs, você tem a sua própria leitura bíblica, você tem um devocional, um estudo, pregações que você pode ouvir. Hoje, graças a Deus, as oportunidades são várias. A questão é como a gente tem lidado com elas. Você tem se esforçado para conhecer mais a palavra de Deus? Você tem separado um tempo do seu dia para se conectar com Deus através da oração? Você busca contemplar a bondade de Deus nas pequenas coisas do seu dia a dia? De repente no sol que nasce, no trabalho que você tem, ou pelo menos na possibilidade de procurar um trabalho, ou a tomar aquele café quentinho, sabe quando sai assim com um cheiro bem fumaçando assim, aquela néctar dos deuses, né? Você valoriza isso? Você percebeu que eu gosto de café, né? Eu gosto mesmo. Percebe? Ou até mesmo em meio aos problemas. O que Deus graciosamente pode estar te ensinando, pode estar cuidando de você, pode estar te amparando, mesmo em meio às dificuldades. Se você é um cristão, você é um professor. Mas é bem verdade também que há aqueles irmãos entre nós que não só foram chamados para representar e ensinar sobre Jesus de forma geral, mas também de forma específica. Muitos de nós temos os dons de ensino. Alguns de nós pregam, outros servem no berçário ensinando, ou na CAD, ou mesmo no culto infantil, nos grupos. Se esse é o seu caso, irmão, se Deus te chamou duplamente para ser um professor da palavra, valorize isso. Encare isso com muita seriedade. Encare isso com muita alegria. Se esforce. Busque desenvolver o seu dom. Busque aprender mais. Busque ensinar os outros. Depois busque ensinar melhor e melhor e melhor e melhor. De forma que você possa adorar o Senhor de forma mais eficiente, mais e melhor, a cada dia mais. E assim, quem sabe você tenha, e com certeza terá, a graça de ser usado por Deus para abençoar outros.
O que nós ensinamos? Nós ensinamos Jesus. Mas se a primeira parte mostra o que nós ensinamos, a segunda pergunta é por que nós ensinamos? E isso está respondido lá nos versículos 3 e 4. Vamos ler? Diz assim, ó. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Perceba como, mais uma vez, João é bastante claro, certo? Bastante contundente. João ele estava escrevendo para as igrejas da Ásia, estava escrevendo para aqueles irmãos, de forma ou para ensiná-los aquilo que ele havia aprendido diretamente com Jesus. Jesus estava ensinando aquilo, melhor dizendo, João estava ensinando sobre Jesus aquilo que era correto, aquilo que ele havia aprendido, aquilo que ele havia experienciado junto com os demais discípulos, para que aqueles irmãos tivessem a visão correta do que era o Senhor, do que era o Evangelho e como isso deveria impactar a vida deles. O desejo de João é que aqueles irmãos tivessem comunhão, aceitassem o ensino dos apóstolos, aceitassem, portanto, o que era a tradição da igreja, em termos de doutrina até aquele momento, e assim tivessem comunhão, não apenas com a doutrina dos apóstolos, não apenas com a liderança da igreja, mas, no fim das contas, com o próprio Deus. João tem o objetivo de ensinar, João tem o objetivo de pregar, João tem o objetivo de corrigir, porque ele amava aqueles irmãos. João não queria só que eles tivessem, ou que soubessem o que era certo, que eles tivessem a doutrina certa, que eles estivessem em comunhão com a liderança da igreja, mas que eles estivessem em comunhão com o próprio Deus. E essa comunhão com Deus, essa comunhão com Jesus, inclusive, é um tema que aparece diversas vezes nessa carta. De formas diferentes, mas ela aparece. Às vezes ela aparece como comunhão com Deus. Às vezes ela aparece como ter o Filho. Às vezes ela aparece como conhecer a Deus. Às vezes ela aparece como estar em Deus. Mas todas essas referências e expressões, elas apontam para a mesma realidade e para o mesmo objetivo de João. Que aqueles irmãos tivessem comunhão com Deus e vida eterna em Jesus. A questão aqui é que, para esses irmãos, para que eles tivessem comunhão com Deus, eles precisavam abandonar os falsos mestres. Eles precisavam abandonar os falsos ensinos. E eles precisavam abandonar a sua forma errada de viver. Por isso, João se preocupa em corrigir. Por isso, João se preocupa em orientar. E esse, meu irmão, é o primeiro motivo pelo qual nós somos professores da palavra. Não só para que nós tenhamos comunhão com Deus, mas para que outros tenham comunhão com Deus. O motivo pelo qual nós nos esforçamos para conhecer o Senhor. O motivo pelo qual nós nos esforçamos para servir. O motivo pelo qual nós passamos por treinamento. O motivo pelo qual nós temos o céu cubo, o motivo pelo qual a gente pega no seu pé para você fazer tarefa, para você ler, para você estar presente, é para que não só você esteja em comunhão com Deus, mas para que Deus te use para que outros estejam em comunhão com Ele. Está percebendo? Essa mensagem de João, ou esse ensinamento de João, tinha o objetivo de que aqueles irmãos estivessem em comunhão com Deus e, por consequência, que nós estejamos também em comunhão com Ele e sejamos usados por Deus
para abençoar outros. Veja que a nossa vontade de fazer com que outros conheçam o Senhor, a nossa vontade de corrigir a nossa própria vida, nossa vontade de nos achegar a Deus, nossa vontade de eventualmente até corrigir a outras pessoas, aconselhar, dizer, às vezes admoestar, às vezes encorajar, não é um motivo que para em nós. Não é porque a gente é melhor que ninguém. Não é porque a gente quer ter razão. Não é porque queremos de alguma forma provar que os outros estão errados e a gente está certo. Não é porque a gente tem algum tipo de guerra cultural para ganhar. O objetivo pelo qual nós aprendemos, nos esforçamos, ensinamos, ajudamos a outros, é para que Deus seja glorificado através da nossa comunhão com Ele e através de nós sermos usados para que outros estejam em comunhão com Deus. Em outras palavras, aquilo que deve nos mover é o amor a Deus e o amor ao próximo. Já viu isso em algum lugar? E o que eu estou me referindo, é claro, às palavras de Jesus em Mateus 22, 34 a 40, se você quiser ver depois. Por que você quer conhecer a Deus? Por que você deseja participar das programações da igreja? Como é que você lida com aqueles que Deus coloca no seu caminho para você ensinar? Ou se relacionar? Como você se comporta em meio àquelas pessoas das quais você discorda, ou não tem afinidade, ou cujo comportamento está distante do Evangelho? Se as respostas para essas perguntas não passarem por adorar a Deus, tendo comunhão com Ele, e adorar a Deus ajudando outros a terem comunhão com Ele, tem algo de errado. E se esse é o seu caso, os pastores da igreja e os outros líderes terão muita felicidade em poder te ajudar. Porque nós ensinamos para que haja comunhão com Deus. Mas João não para aí. Ele dá um segundo motivo e último. Nós ensinamos para que haja alegria. Versículo 4. Vamos ler novamente. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O segundo motivo pelo qual nós ensinamos é para que haja alegria. João, representando a liderança da igreja, né? Lembra que ele era um apóstolo e, portanto, líder da igreja, representando a tradição cristã doutrinária até aquele momento. Ele mostra que, ou ele diz, que o objetivo das suas orientações era também que não só houvesse comunhão, mas que também houvesse alegria. E essa alegria basicamente se divide em duas partes. Uma parte é a alegria da própria liderança, ver que aqueles irmãos estavam não só em comunhão com o ensino dos apóstolos, com aquilo que era verdade para as igrejas, mas também alegria em saber que aqueles irmãos haviam abandonado os falsos ensinos e estavam em comunhão com Deus. João, de nenhuma forma, queria que suas palavras provocassem tristeza ou desânimo. João não queria que a comunhão com Deus soasse algo pesado, ou traumático, ou difícil, ou pesado de alguma forma. O desejo de João era que a comunhão daqueles irmãos com o ensino dos apóstolos e, portanto, com o próprio Deus, fosse fonte de completa, plena, grande e incalculável alegria. Na matemática de João, comunhão é igual a alegria. Para ilustrar isso, acho que tem algo interessante para a gente pensar. Eu não sei se você é daquelas pessoas que tem uma amizade muito próxima, assim, sabe? Pense em alguém aí, de repente. Um amigo que você goste bastante. Alguém que você se sinta... Sabe quando você se sente privilegiado de conhecer alguém?
que você admira, que você é fã, você fala, caramba, eu louvo a Deus pelo fato de conhecer essa pessoa. Pense em alguém aí. Não sei se já aconteceu com você, né? Mas comigo às vezes acontece de ter alguns compromissos que talvez eu não estaria com tanta vontade de ir assim, né? Assim, algumas coisas que você fala, se eu puder evitar, eu vou. Mas às vezes não dá para evitar, né? Só que aí você descobre que aquele seu amigo, aquela pessoa que você gosta, ela vai estar lá. Opa! Aí parece que muda tudo. Aquele sentimento de obrigação, ele é transformado em alegria, porque aquela pessoa vai estar lá. Aquele ambiente de, tem que ir lá de novo. Tem que ir lá na casa da Pri. Olha, logo a Pri, que eu nem gosto tanto. Cara. É brincadeira, viu, Pri? Mas, puxa, a Rebeca vai estar lá. Da Rebeca eu gosto, então, opa. Então, aquela atmosfera de obrigação, de peso, é transformada em alegria por causa da comunhão que você tem ou espera ter com aquela pessoa. Parece que é mais ou menos isso que João está querendo dizer. Aquele ambiente de falso ensino, aquele ambiente de falsa doutrina, aquele ambiente de falso viver, aquele ambiente amargo, aquele ambiente onde havia as pessoas crendo diferente, vivendo de forma terrível distante do Evangelho, fosse transformado em alegria, por causa da comunhão daqueles irmãos, não só com o ensino dos apóstolos, mas com o próprio Deus. E esse é o segundo motivo pelo qual nós ensinamos a palavra e testemunhamos dela. Para que haja plena e verdadeira alegria para nós e para outros. O privilégio de poder ser um representante de Deus, meu irmão. Um representante de Jesus na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em meio aos seus parentes, deveria ser algo que nos enche, ou que nos enchesse de alegria. O privilégio de sermos usados por Deus para que outros tenham comunhão com Ele, deveria encher o nosso coração de uma maneira mais do que qualquer outra coisa. Mais do que café, mais do que descansar, mais do que qualquer outra coisa. Mesmo em meio às dificuldades. A gente não precisa e não deve enxergar a nossa tarefa, a nossa missão de representar Deus como um peso, como algo difícil, como obrigação, como, de novo, lá vem o pastor me pedir para fazer alguma coisa. Não precisa ser assim. Talvez seja o seu caso, mas saiba que não precisa ser assim. Deus nos deu um privilégio de poder representá-lo. E isso não significa que não vai haver problema. Infelizmente, os problemas eles fazem parte da nossa realidade caída. A frustração, às vezes, o desapontamento, a tristeza. Mas o que pode, de alguma forma, nos confortar é que Deus nos usa e nos opera, nos aperfeiçoa, mesmo em meio a essas circunstâncias. Como você se sente por representar a Jesus? Como é que você se sente ao falar de Jesus para alguém? Como é que você se sente ao usar seus dons e talentos para ensinar a outros? Como você se sente de poder louvar a Deus, ler a sua palavra e falar com Ele através da oração? Como é que você se sente pelo privilégio de poder ver o seu irmão crescer e amadurecer em Cristo? Na sua matemática, comunhão é igual a quê? A alegria? Ou de repente a cansaço, indiferença, esquecimento? Meus irmãos, João nos chama a um caminho diferente. João nos chama ao caminho da alegria. Servir a Deus não precisa ser algo pesado, algo penoso, algo traumático. É verdade, como eu disse, que as dificuldades existirão. Elas fazem parte dessa realidade caída. Mas o nosso servir, ele precisa ser marcado
por essa alegria que procede da comunhão com Deus e com o próximo. Todos nós somos professores da palavra. Mesmo que você não ensine formalmente, não podemos perder de vista que nós ensinamos para que outras pessoas possam se relacionar com aquele que é a palavra da vida, com aquele que é fonte de comunhão com Deus e de vida eterna. Que tipo de professor você tem sido? Na avaliação de Deus, qual nota você receberia como professor? Minha oração é que Deus te use e me use para que outros tenham comunhão com Ele. E que isso seja o resulte em alegria. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia. Te louvamos pelo teu cuidado. Te louvamos pelo teu conforto. Te louvamos pelo teu confronto muitas vezes, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos bons professores da palavra, a amar conhecer ao Senhor, a amar saber mais do Senhor, a amar estar com o Senhor através da oração, da meditação, da leitura da sua palavra, do louvor. Mas nos ajude também, Pai, a amar, a servir a outros, Pai. Que a gente não esqueça que Jesus é aquilo que nós ensinamos. E nós ensinamos para que haja comunhão com o Senhor e verdadeira alegria aos teus pés. Nos ajuda, Pai, como igreja, a sermos professores aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.